Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Enquanto você procura o texto bíblico, pode estar aí no seu smartphone, no seu tablet, ou na Bíblia de papel também. Eu quero agradecer a presença dos nossos amigos visitantes. Eu sei que tem gente que veio de muito longe aqui, outros mais perto. Mas nós temos, por exemplo, aqui o Raimundo e sua esposa que vieram de São José do Rio Preto. Quantos quilômetros? 600? 450 quilômetros? Uau! Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Esta é a comunidade adventista Terceiro Ato. Você que nos assiste pela internet, pelas redes sociais, nós ficamos abertos todos os dias da semana. Nós temos aulas de diversas línguas, nós temos cursos aqui de música, de canto, de instrumentos. Pessoas que usam o seu talento ao longo da semana de forma voluntária para pregar o Evangelho, a essência do Evangelho, que é o amor. Se você quiser aprender aulas e ter fluência, ou aprender línguas como inglês, espanhol, francês, alemão, você pode vir aqui durante a semana. Se você quiser aprender a tocar violão, canto, coral, você é o nosso convidado. E se você está disposto a trabalhar, a usar o seu talento na causa de Deus, fazendo do seu talento o seu ministério, aqui é o lugar. Nós nos chamamos Comunidade Adventista Terceiro Ato por um único motivo. O primeiro ato da salvação foi Jesus morrer por você, por mim. Mas a salvação não terminou aí. Jesus enviou o Espírito Santo para trabalhar em nós. Este é o segundo ato da salvação. E agora que Jesus morreu por você, que o Espírito Santo está em você, o terceiro ato da salvação é você pelo outro. É isso que significa esta comunidade. Deus por nós, Deus em nós e Deus através de nós, pelo nosso semelhante. Hoje é uma manhã festiva. Hoje é uma manhã festiva. Daqui a pouco nós teremos o batismo. Eu vou explicar um pouquinho ao longo da mensagem sobre o batismo, tá bom? Sem rodeios, Jesus olha para Nicodemos e diz: em verdade eu te digo. E aí ele diz: quem não nascer de novo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos tenta desconversar. No verso 4 ele diz: Senhor, como pode um homem sendo velho nascer de novo? Pode ele porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E no verso 5 Jesus de novo dá uma outra pancada, não é? Ele diz: em verdade eu te digo, quem não nascer da água e espírito. É assim que está no original, tá? Não da água e do espírito. Quem não nascer do espírito não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos, então, no versículo 9 diz: como pode isso acontecer? Jesus então olha para Nicodemos e ele diz assim no versículo 11: em verdade eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos aquilo que vimos. Contudo, vocês não aceitam o nosso testemunho. Se quando tratamos das coisas terrenas, vocês não creem, como vocês vão crer quando eu falar das coisas celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho de João é um evangelho, no mínimo, interessante. A estrutura deste evangelho mexe conosco. Para você entender corretamente as narrativas e milagres deste evangelho, é necessário que você tenha um panorama geral do evangelho, que você olhe-o como um todo. É um evangelho com 21 capítulos, com 7 sinais, dividido em duas partes. Desculpem, eu venho de 3 semanas de oração seguidas, 21 dias pregando. Seguidamente a voz, ela falha de vez em quando. Desses 21 capítulos, são divididos em duas partes, como eu disse para vocês. A primeira parte vai até o capítulo 12 do Evangelho. A segunda parte vai do 13 ao 21. Na primeira parte do Evangelho, João gasta metade do seu Evangelho para narrar 3 anos e meio do ministério e da vida de Jesus. Em metade do Evangelho, ele narra 3 anos e meio do ministério e vida de Jesus. Na outra metade do Evangelho, ele gasta metade do Evangelho para narrar 3 dias do ministério de Jesus.
A primeira parte do Evangelho é conhecida pelos estudiosos como o Evangelho dos sinais. Muitos creram nos sinais que ele fazia. Isso mesmo. O Evangelho de João é um Evangelho de sinais. No capítulo 2, no verso 11, se você quiser acompanhar, diz assim: com este deu Jesus princípio aos seus sinais, e muitos creram nele. No capítulo 4, no verso 46, Jesus disse: se vocês não virem sinais e prodígios, não vão crer. No capítulo 6, no verso 2, diz: a numerosa multidão o seguia porque tinham visto os sinais que ele fazia. No capítulo 7, no verso 38 e no verso 42, dizem: porventura, quando vier o Cristo, fará maiores sinais do que este. É o Evangelho dos sinais, é a parte dos sinais. 7 sinais, não é? A outra parte do Evangelho é conhecido como a parte do Evangelho da paixão. A fonte dos sinais e a fonte da paixão. Esta outra metade do Evangelho que mostra que tudo aquilo que Jesus falou em teoria, ele realizou na prática, o amor. Nesses 21 capítulos estão espalhados algumas narrativas. Na primeira parte do Evangelho, especialmente, o tema da água é essencial. No capítulo 1, Jesus sai das águas para o seu ministério, de João. No capítulo 2, ele transforma a água em vinho, nas bodas de Caná. No capítulo 3, ele fala para Nicodemos nascer da água. No capítulo 4, ele diz para a mulher que ele tem poder de oferecer a água da vida. Se alguém beber da água que eu lhe der, jamais terá sede, e será nela a fonte a jorrar para a vida eterna. No capítulo 5, ele cura um cego que estava diante das falsas águas do tanque de Betesda. No capítulo 6, ele anda sobre as águas. No capítulo 7, versos 39 ao 41, ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. O 7 é emendado com 8, seria um capítulo só. E no capítulo 9, ele unta os olhos do cego e manda o cego até onde? Até a água. Já deu para você perceber que o tema da água é algo muito importante no Evangelho de João. Há um contraste entre a verdadeira e a falsa água. Há um contraste entre aquele que aceita nascer da água da vida e aquele que não aceita. No relato de Nicodemos, em especial, há um contraste entre Nicodemos e a mulher samaritana. Fazem parte da mesma perícope. Perícope é um termo grego, da onde nós temos o termo em português, perímetro, tá? Aquilo que está em redor. Nicodemos e a mulher samaritana são contrastadas. Notem, Nicodemos é um homem. Nós temos no capítulo 4 uma mulher. Ele é judeu, fariseu de fariseus, representante da mais alta casta judaica. Ela é samaritana, o povo mais desprezado pelos judeus. Ele vai buscar Jesus à noite, ela vai buscar ao meio-dia. Ele não aceita Jesus, ela oferece a água para Jesus e aceita a água da vida. Nicodemos sai em oculto e por 3 anos e meio ele perde a bênção de andar com Jesus. A mulher tem a presença de Jesus com o seu povo 2 anos e meio e prega sobre Jesus desde aquele instante. Há um contraste tremendo. Ali está Nicodemos na narrativa do capítulo 3, buscando Jesus à noite. Diz o texto: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais da mais alta corte judaica da época. Nicodemos fazia parte do Sinédrio. Nicodemos era o nosso STF. Não que o STF... Deixa pra lá, tá gravando. Vai que o Gilmar Mendes me processa também. Corta essa parte, por favor, depois. Enfim, Nicodemos fazia parte da alta corte. Em Jerusalém não havia vida noturna. Não havia eletricidade. O dia terminava, dependendo da época do ano, em torno das 6 da tarde, 7 mais ou menos. O dia terminava. As pessoas iam literalmente, como dizia na roça, lá onde eu nasci, dormir com as galinhas e acordar com os galos, né? Das 6, 7 da tarde, as galinhas já estão dormindo, né? 5 da manhã estavam acordando. Ele vai buscar Jesus à noite para que ninguém o veja. Nicodemos não queria ser visto com Jesus. E agora está ele ali, diante de Jesus, provavelmente no Monte das Oliveiras. E ele chega para Jesus e diz: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. O que Nicodemos não sabia é que Jesus não era um simples mestre vindo da parte de Deus. Jesus era o próprio Deus em forma de mestre. E agora, como Nicodemos o chama de mestre e se coloca como discípulo, Jesus se posiciona como um professor. Alguém aqui é professor ou professora? Temos aqui?
Uma das lições básicas de um mestre, que ele precisa saber para ser um bom professor, me corrija se eu estiver errado, é que ele não pode dar aquilo que o aluno quer, mas aquilo que ele precisa. Nicodemos vai em busca de honra. Jesus o havia atraído pelos sinais de alguma forma. Mas ainda ele não queria ser visto publicamente com Jesus. Ele queria ter as honras dos homens e as honras de Deus, mas escondido. Nicodemos vai em busca daquilo que ele quer e Jesus resolve lhe dar como um bom mestre aquilo que ele precisa. Enquanto Nicodemos faz rodeios, Jesus se posiciona. Nicodemos podia ter título, mas Jesus tinha autoridade. Nicodemos podia ter diploma, mas Jesus tinha o verdadeiro conhecimento. Nicodemos podia ter status, mas Jesus tinha a verdadeira autoridade. Nicodemos podia ter aparência, mas Jesus era a verdade. Olhando para aquele discípulo como um bom professor, Jesus olha para ele e diz: status é o que você quer, mas vida eterna é o que você precisa. E você precisa nascer de novo. Nicodemos, em verdade eu te digo, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu quero lembrar vocês que Nicodemos era nascido na mais alta casta judaica. Os judeus se orgulhavam do seu pedigree, do seu puro sangue da nação. Para eles, o restante do mundo eram referidos com um termo hebraico, os Amharites, o resto da terra, o povo, a gentalha, o povinho. Nascer em Israel lhe dava, na concepção judaica, o direito à salvação. E para esse que nasce na mais alta casta, com as mais altas aparências, Jesus se aproxima agora e diz: pedigree religioso não conta para o reino de Deus. Eu estive numa igreja onde algumas pessoas se orgulhavam do seu pedigree. Eu sou neto de fulano. O meu pai foi presidente da igreja. Eu perguntei para a pessoa: e você é o quê? Nem líder era. Pedigree não conta no reino de Deus. Há alguém aqui nesta manhã que não tem pedigree? Puro sangue? Isso não conta no reino. Eu não sei nem quem é meu pai. Não tenho nenhum nome. Terreno. Mas eu sei quem é meu Pai Celestial. E no reino de Deus não conta a sua realeza, não conta o seu sobrenome. No reino de Deus conta se você nasceu do sangue do Cordeiro. A palavra de Deus diz que os vencedores são aqueles que não são nascidos da carne, nem do sangue. O próprio Evangelho de João diz, no capítulo 1, versos 11 e 12. Mas da vontade de Deus. Agora Jesus olha para Nicodemos, em sua fuga teológica com seus diplomas, ele diz: mas pode alguém, sendo velho, nascer de novo? Nicodemos não consegue aceitar o que Jesus está falando. Jesus mostra para Nicodemos que não há como separar vida eterna da vontade de Deus e de sujeitar a Ele. Nós tentamos separar isso. Nicodemos esperava que Jesus pedisse a ele qualquer coisa relacionada às obras. Nicodemos, para você estar salvo, doe toda a sua fortuna, doe toda a sua roupa, toda a sua casa, doe todo o seu trabalho. Jesus não pede isso, sabe por quê? Novo nascimento não é algo que Jesus cobra de você. Novo nascimento, vida espiritual, é algo que Ele oferece a você. Eu colocaria em outras palavras o seguinte: justiça divina. Ser justo não é algo que Ele pede, é algo que Ele oferece. Eu te ofereço a minha justiça, diz Ele. Mas Nicodemos não esperava isso, não há como separar. Vocês já receberam as sabedorias do WhatsApp algum dia da vida de vocês por aí? Aqueles textinhos, videozinhos, tem uns que dá até medo de abrir quando alguns amigos mandam, né? Eu tenho uns amigos que eu já escrevo o nome dele e coloco assim: não abrir nada que ele me mandar, né? Tem um até me ligando agora aqui, ó. Espero que não seja cobrança. Mas outro dia eu recebi uma historinha interessante. Como algumas coisas não podem ser separadas, né? Sabedoria de WhatsApp. Diz que a professora, né, já que estamos falando de mestres,
estava querendo ensinar os seus alunos da igreja, ali da escola de ensino bíblico, sobre a lei de Deus, né? Então ela resolveu fazer uma dinâmica com os alunos. Ela resolveu ensinar a lei de Deus de uma forma mais prática, não é? Ela falou: crianças, eu vou simular situações aqui, numa história que eu vou contar, e vocês me dizem, de acordo com o que vocês estudaram durante a semana, que mandamento que foi transgredido. Ela começa a contar. Joana e Pedrinho eram irmãos, e um dia, brincando em casa lá, depois do jantar, mamãe lavando a louça, papai enxugando e guardando, e eles brincando ali de figurinha, e o Pedrinho percebeu que a Joana tinha uma figurinha que ele não tinha, e ele falou: eu quero essa figurinha. Ela falou: não, eu só tenho essa. E ele pegou a figurinha dela. Que mandamento ele quebrou? Rapidamente, uma aluninha, Mariazinha, no fundo da sala, ergueu a mão e disse assim: eu sei, professora. Ele quebrou o mandamento que diz: não roubarás, não furtarás. Ela falou: olha, meus parabéns. Meus parabéns. Mas aí ela continuou a história. Enquanto eles estavam brincando, tal, os pais sentaram com eles para conversar e perguntaram como é que eles estavam na escola. E o Pedrinho havia tirado nota baixa, mas ele disse que ele tirou nota 10. Que mandamento ele quebrou? E aí o Joãozinho ergueu a mão e disse assim: eu sei, professora. Não podemos falar mentiras. Ah, muito bem. E aí a professora continuou contando a história e disse: olha, um dia os pais foram passear no shopping e levaram o Pedrinho consigo, com eles. E aí, chegando lá, ele pegou e num dado momento, ele gritou com o pai e com a mãe porque não queriam comprar um objeto que ele queria. Que mandamento ele desrespeitou? Aí alguém ergueu a mão: ah, honra teu pai e tua mãe. Ah, muito bem. E aí ela continuou a história. Um dia, Pedrinho com a Joana no quarto, eles estavam lá brincando e eles começaram a discutir porque a Joana não queria dar aquela figurinha que ele tinha tentado roubar. E aí então o Pedrinho saiu bravo do quarto e de repente voltou com o gato da Joana, da sua irmãzinha, segurando com a mão na cabeça e a outra na cauda do gato, e disse: ou você me dá a figurinha, ou eu arranco o rabo do gato. Crianças, que mandamento ele quebrou ao querer a figurinha dela? Rapidamente o aluninho ergueu a mão no fundo da sala assim e disse: eu sei, professora. Ele quebrou o mandamento que diz: o que Deus uniu não separe o homem. Obrigado pelas risadas, que eu não sei contar piada. Jesus, quando chega para Nicodemos, ele mostra que há algumas coisas que Deus uniu e nós não podemos separar. E se há uma coisa na nossa redenção que não é possível separar, é que o nosso nascimento, o nosso novo nascimento, a nossa salvação, depende dele. Jesus em nenhum momento fala para Nicodemos que ele tem que nascer sozinho. Jesus está oferecendo a água da vida o tempo todo para Nicodemos. O nascimento espiritual, o nascimento das águas, é semelhante ao nascimento natural. Que escolha você teve de nascer? Você não escolheu quando nascer, você não escolheu onde nascer, você não escolheu a família que você iria nascer. Você simplesmente nasceu. O nascimento espiritual não é para você escolher, é para você aceitar apenas. Quando a gente nasce, a gente diz: aceito que eu nasci. É o que ele te oferece, não é o que ele pede. E eu acho muito curioso, porque no diálogo com Nicodemos, numa altura do diálogo, quando Nicodemos finge não entender, no verso 12, Jesus fala: você não entende destas coisas. No versículo 14, Jesus diz: do modo pelo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Jesus está fazendo referência a Números 21, versículo 9. O povo de Israel no deserto havia pecado, se revoltado contra Deus, e Deus mandou serpentes abrasadoras para destruir o povo. A palavra abrasador, em hebraico, seraf, ou no plural, serafim, é da onde vem a palavra para anjo, serafim. Geralmente a palavra serafim em hebraico está acompanhada da palavra hebraica nahash serafim, ou nahash seraf. Significa serpentes abrasadoras, serpentes venenosas. Você já parou para se perguntar por que, segundo o relato bíblico de Gênesis, Satanás resolveu se disfarçar de uma serpente para enganar Adão e Eva? Em Isaías, no capítulo 6, quando Isaías tem uma visão de Deus, Isaías 6, verso 1, se você quiser acompanhar, ele narra assim, não é? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, as abas de suas vestes enchiam o templo, e ele diz: serafins voavam ao derredor com 6 asas.
Essa palavra está relacionada sempre a serpentes abrasadoras. O símbolo que Isaías viu dos seres mais próximos do trono de Deus eram de serpentes que voavam flamejantes. Serpentes que voavam flamejantes, serpentes com asas flamejantes, eram os seres mais próximos de Deus que existia. Satanás, sabendo que Adão e Eva conheciam esse símbolo, ele se disfarça no jardim dos seres mais próximos de Deus para enganar. O símbolo na Bíblia, ele pode ter diversas conotações. Símbolo é diferente de signo. A semiótica estuda signo, significado e significante, que nós não vamos entrar nesse detalhe agora. Mas o símbolo, enquanto o signo é definitivo, o símbolo tem diversas conotações. Às vezes a gente acha que alguns símbolos, eles têm apenas algumas traduções, significações. Não, eles têm várias. Por exemplo, leão é símbolo do que na Bíblia? Depende, pode ser símbolo de Jesus, ele é o leão da tribo de Judá, ou como Pedro diz, o Satanás é o leão que ruge procurando a quem devorar. O leão pode ser tanto Satanás quanto Jesus. E a serpente é símbolo de quem? Depende. Se você for para Apocalipse 12, serpente é o antigo diabo, a serpente que se chama diabo e Satanás. Mas se você for para João e para Números 21, que nós acabamos de ver aqui na tela, serpente é símbolo de Jesus Cristo. Há um mito grego, segundo o qual Asclépio, que alguns entendem como o símbolo da cura, ele se disfarçava de uma serpente abrasante para curar as pessoas. E então, pegaram este símbolo das serpentes abrasadoras que curavam as pessoas e colocaram como símbolo da medicina. Qual é o símbolo da medicina? É uma serpente em volta do quê? De um xilon no grego, de uma árvore. Prestem atenção no que eu vou falar. Nas culturas mais antigas, o maior símbolo de cura que existia era o símbolo de uma serpente voadora pegando fogo, flamejante, em torno de uma árvore, e segundo muitos estudiosos, era a árvore da vida. Este é o símbolo da medicina. A serpente em torno da árvore da vida. Vou melhorar no contexto cristão. O maior símbolo de cura na história dos povos antigos. Era uma serpente num xilon, porque xilon em grego não é árvore, árvore mesmo é dendron. Portanto, o maior símbolo de cura das culturas antigas era uma serpente voadora, flamejante, num madeiro. Uma serpente flamejante, erguida num madeiro, era o maior símbolo de cura e chegou até a medicina em nossos dias. É que Jesus diz para Nicodemos em João 3, 14 e 15. Lá no deserto, quando o povo estava sendo picado pelas serpentes comuns, Deus ordenou que Moisés pegasse um cajado, foi de bronze, simbolizando a árvore da vida, com uma serpente de bronze simbolizando que ela pegava fogo, e colocasse essa serpente estancada no lugar. E todo aquele que fosse picado pelas serpentes comuns poderia olhar para aquela serpente no madeiro e seria curado. Anos depois, milhares de anos depois, Jesus, num diálogo com Nicodemos, diz: você quer cura do pecado? Você quer ser salvo do pecado de verdade? Você tem que olhar para a serpente pendurada no madeiro. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que quem olhar para ele, quem crer nele, tenha vida eterna. Se você não tem forças para ir até o madeiro, para caminhar até a cruz, basta olhar para ela. O que Jesus estava dizendo para Nicodemos, senhores, é que nós nascemos naturalmente inclinados ao mal, com a natureza pecaminosa. Mas Deus, para a caminhada cristã, quer implantar em nós a natureza espiritual. A natureza espiritual. E isso só será possível com o novo nascimento. Como nascer de novo? Indo até a serpente pregada no madeiro. Jesus Cristo. É meio estranho, né? Você sair daqui falando: olha, o pastor me disse que Jesus é a serpente. O povo vai achar que você está louco. É isso mesmo. Jesus é a serpente flamejante
símbolo de cura nas culturas antigas, pregada num madeiro, no xilom, na árvore da vida. E nós temos que ir até Ele para ter vida eterna. Naturalmente nós estamos perdidos. A história de Nicodemos, no entanto, traz mais uma última lição que eu gostaria de repartir com vocês. Lembra que eu falei para vocês do panorama do Evangelho de João? Olhar ele como um todo? Dá um pulinho no capítulo 1 do Evangelho, por favor. No princípio era o Verbo estava com Deus, e Ele era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele estava com Deus desde o princípio. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Houve um homem enviado da parte de Deus, chamado João, diz o verso 6. Ele veio para testificar da luz. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Mas aí logo na sequência, precisamente no versículo 11, ele diz: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Quem é esse, os seus que não receberam? Os judeus. Ele veio para os judeus, mas os judeus, o seu povo não aceitou. Verso 12: todos quanto aceitaram, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, os que não nasceram da carne nem do sangue, mas da vontade de Deus. João está, senhores, desde o começo do Evangelho, mostrando que pedigree religioso não salva. Tem que olhar para a serpente pregada no madeiro. Mas a história de Nicodemos está colocada ali em contraste com a mulher samaritana, para ensinar para mim e para você uma coisa. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. É mais fácil na vida espiritual transformar um homem ruim num homem bom, do que um homem bom em um homem salvo. Eu vou repetir. A história de Nicodemos está ali postada com todas as suas lições teológicas, para nos ensinar que na vida espiritual é mais fácil transformar um homem ruim em um homem bom, do que um homem bom em um homem salvo. Nicodemos dizia: eu já sou bom, eu faço parte da cúpula, da nata, da casta, eu sigo preceitos, eu sigo obras, eu já estou salvo. E Jesus diz: Nicodemos, você está fora. Você está fora. Obras não contam. Há alguém aqui que parece Nicodemos? Sabe como termina a história de Nicodemos? Nicodemos vai embora e há um silêncio no texto. 3 anos e meio se passaram. Silêncio. Nicodemos saiu frustrado, porque ele se sentia bom, como muitos de nós aqui. Eu sou legal, eu pago minhas contas, eu não cruzo o farol vermelho, eu pago meu imposto de renda, eu nem torço para o Corinthians, olha como eu sou legal. Não que torcer para o Corinthians seja ruim, mas é mais difícil você ser salvo se for assim. Estou brincando, adoro quando o Corinthians perde. É mais fácil transformar um homem ruim num homem bom, do que um homem bom num homem salvo. Nicodemos foi embora, e por 3 anos e meio, Nicodemos não aparece mais no relato bíblico. Mas as palavras do mestre o impressionaram. Nicodemos volta a aparecer no capítulo 7, a partir do verso 42, quando há uma discussão já prestes Jesus morrer, e ele se levanta para defender Jesus 3 anos e meio depois. E Nicodemos volta a aparecer depois, quando Jesus morre, e ele vai com José de Arimateia reclamar o corpo de Jesus. Olha que curioso. Pelo seu medo, pela sua vergonha, por sua covardia, o Nicodemos, que teve a oportunidade de ter um Cristo vivo por 3 anos e meio, restou-lhe um corpo para sepultar.
Nascer de novo é uma questão de coragem. Sair da condição de homem bom para homem salvo é uma questão de coragem. Entrar neste tanque é uma questão de coragem. Jesus disse a Nicodemos: quem não nascer da água, espírito não pode ver o reino de Deus. E ele falou isso, senhores, por uma única lógica. Jesus disse ser muitas coisas na Bíblia: o pão da vida, a porta das ovelhas, o amém de Deus, o alfa e o ômega, o filho de José e Maria, o pregador itinerante da Galileia, o bom pastor, o caminho, a verdade e a vida. Mas Jesus nunca disse ser água. Em João 7,39 ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E o verso 39 diz, e dizia isso com respeito ao Espírito Santo: a água é símbolo do Espírito Santo. E ninguém entra em Canaã pela Bíblia sem passar pelas águas. Ninguém. Eu sei que você não é uma pessoa ruim, mesmo que você torça para o Corinthians. Mas como diz um ditado popular, de boas intenções o inferno estará cheio. De boas pessoas o inferno estará cheio. É mais fácil transformar uma pessoa ruim numa pessoa boa do que uma pessoa boa numa pessoa salva. Hoje o apelo não é só para aqueles que estão perdidos no vício, no pecado. Hoje o apelo para nascer de novo é para aquele que se sente bom. Nicodemos também era bem melhor do que nós, eu garanto. Mas ser bom não significa ser salvo. Tem que olhar para a serpente pendurada no madeiro. Tem que ir até a cruz. A Débora vai cantar para nós agora. E eu pergunto: há alguém aqui que quer deixar a condição de somente bom para sempre salvo? Como estes 5 que vão passar pelas águas? Porque só ser bom não adianta. Tem que estar salvo e salvo em Cristo. Há alguém que entendeu que justiça não é o que ele cobra, é o que ele oferece? Ou nós vamos embora esta noite, esta manhã, como naquela noite Nicodemos foi? Naquela noite Nicodemos foi embora sem Cristo, sem salvação. E sabe o que lhe restou? 3 anos e meio depois, um Cristo morto. Porque nascer de novo tem que ter coragem para dizer que ser bom não é estar salvo. Eu preciso desta graça. Eu quero nascer de novo. Se você já foi batizado, você pode reafirmar o seu voto. Se você não foi, você pode tomar, como estes corajosos, a decisão de deixar a condição de bom para salvo, para não nos restar um Cristo morto como Nicodemos. Ouça essa música. E se enquanto você ouve essa música, você quiser tomar a decisão, levante-se aí onde você está e diga: Senhor, eu quero sair daqui esta manhã diferente de Nicodemos naquela noite. Eu quero sair salvo. Salvo por tua graça. Quem é a primeira pessoa que gostaria de se levantar e dizer: eu quero sair daqui salvo em Cristo? Quem é a primeira pessoa? Deus seja louvado. Enquanto você ouve essa música, levante-se aí onde você está. Olhe para a serpente pendurada no madeiro. Os que estão em pé ainda não passaram pelo batismo, só para eu ver. Ergue a mão assim. Você tem que passar pela água. Você tem que tomar a decisão. Nicodemos não tomou a decisão naquela noite. E sabe de uma coisa? Foi embora e 3 anos e meio depois, a única coisa que restou foi um corpo para ele enterrar. Dependendo da decisão que você tomar hoje aqui, de ir embora como Nicodemos, ou tomar uma decisão diferente dele, como pode ser a sua vida nos próximos 3 anos? Por que sair daqui esta manhã sem aceitá-lo? Sem olhar para a cruz? Sem tomar a decisão? Quantos o querem aceitar como Salvador ou reafirmar o voto ou nascer de novo em Cristo? Fique em pé para eu orar por você. Estou com o Denilson aqui no tanque. Corajosa decisão, amigo. Tem que ter coragem para estar aqui. E fé de que Ele cuida de tudo. Vamos orar. Pai,
Nós queremos nos entregar ao Senhor mais uma vez. O mundo passa a ideia de que o homem é bom naturalmente. Filosofias humanas de que o mundo pode ser melhor se tentarmos alguns ismos da vida. Senhor, somente Jesus pode mudar esse mundo. Somente olhar para a cruz pode nos salvar, nos transformar. Nascer de novo é o desafio. Entender que falta algo. Que há um vazio no coração humano que nenhuma bebida, nenhuma festa, nenhum dinheiro pode preencher. Um vazio do tamanho do infinito. Que só pode ser preenchido pelo Deus infinito. Estamos aqui para te aceitar mais uma vez. Para não irmos embora sem tomar a decisão, Pai. Tanto aqueles que já passaram pelas águas que renovam seus votos nesta manhã, quanto alguns que não passaram ainda e precisam tomar essa decisão, Senhor. Não deixa elas irem embora esta manhã como Nicodemos foi aquela noite, sem aceitá-lo, sem se entregar. 3 anos e meio depois só restou um Cristo morto para ele enterrar. Mas pela ressurreição o Senhor deu nova vida depois. Restaura a nossa vida, ressuscita-nos. Aceita a nossa entrega, por Jesus oramos. Amém. Denilson, vem cá desse lado. Podem sentar. A família está aqui? Cadê a família? Ergue a mão aí para eu ver. Esposa, quem mais? Cadê os amigos do Denilson que o acompanharam aqui no batismo para essa decisão? Agora você tem uma nova família aqui em Cristo. Parabéns por sua decisão. Esta manhã você não vai embora como Nicodemos aquela noite. Você não vai se esconder atrás das obras, das tradições humanas, como Nicodemos fez. Atrás do nome, do sobrenome, da cultura. Esta manhã você está dizendo, Senhor, eu preciso nascer de novo. Se Nicodemos, que era um fariseu, precisava, imagina nós. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso de natureza espiritual. Porque a carne e o sangue não podem ver o reino de Deus. Mas por esta tua decisão, a melhor da vida. Por esta decisão corajosa e acertada. Eu, como ministro do Evangelho, tenho a honra de batizá-lo. Porque você o aceitou, porque você o ama e porque em Cristo há salvação eterna. E eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Kelly e Cauã, como é curiosa a vida, não é? Mãe e filhos juntos num nascimento pela segunda vez. Mas agora vocês nascem juntos. E nascem não para viver 80 ou 90 anos nesse mundo. Vocês nascem juntos para a eternidade. Amém? Parabéns, Cauã, por tão tenra idade você aceitar Jesus. Sabe por quê? Algumas pessoas, como Nicodemos, deixam para depois. Piores que Nicodemos, deixam para bem depois. Dizem, não, vou curtir a vida. E é a vida que curte com eles. Tomar a decisão por Jesus é a melhor decisão que você poderia tomar. Na vida a gente vai tomar algumas decisões importantes, sabe? O que a gente vai fazer, nossa profissão. Com quem a gente vai estar, relacionamento. E onde a gente vai estar, moradia. Mas você está tomando a melhor decisão agora, que é estar com Cristo. Ter relacionamento com Jesus e viver a vida eterna. Parabéns, Cauã, parabéns, Kelly. Que Deus abençoe essa decisão de vocês. Cadê a família? Está por aí? Estão ali? Obrigado pela presença de vocês. Esta é a melhor decisão que alguém pode tomar. Apoiem essa decisão deles. É decisão para a vida eterna. Cauã, você nasceu por último naturalmente, mas hoje você vai primeiro. Vem cá.
A tua mãe acompanhou o teu nascimento, agora você vai nascer para o reino e acompanhar o dela, tá bom? Você vai ser alguns minutos mais velho que ela na vida espiritual, olha só. Parabéns por sua decisão, querido. Não desista deste caminho. Independente do que o mundo te oferecer, sempre vai querer cobrar mais. Jesus, no entanto, deu a vida por você. E por esta tua decisão e pelo teu amor a Jesus, eu tenho a alegria de batizá-lo para a vida eterna. E eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos nós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E incline seus ouvidos e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Kelly, uma das piores coisas que esse mundo pode fazer conosco é nos fazer esquecer o tempo. O salmista disse: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Entre muitas coisas, o salmista está dizendo: Senhor, me ajuda a ver que os meus dias têm fim, que eu sou limitado, mas que no Senhor existe a perspectiva eterna, a esperança da vida eterna. E esta decisão é a decisão para a vida eterna, a melhor da vida. Por isso, Kelly, eu como ministro do Evangelho, por teu amor a Cristo e por tua corajosa decisão, eu tenho a alegria de batizá-la em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. Sou amigo da Esther já faz um tempinho. Nos conhecemos num grupo de estudos. Ela foi aprendendo e aprendendo da palavra de Deus, quebrando tradições, preconceitos, e entendendo que o Evangelho é a essência, não é a superfície. Que o Evangelho não está preocupado com forma. Que Deus olha o coração. E o amor transforma, porque o amor é a força mais forte do universo, sabia disso? Se o amor não transformar alguém, não é a crítica, não é o ódio, não é a perseguição, não é a difamação. Se o amor não pode, nada mais pode, mas o amor é a força mais forte do universo. Mas sabe de uma coisa? O amor tem um lado frágil. O amor aceita ser rejeitado. Nicodemos foi embora aquela noite sem aceitá-lo. E o amor aceita isso. Por muito tempo o Espírito Santo foi trabalhando com Esther. Decisões, lutas, amor por Cristo. E hoje você está aqui, querida. Quantos batismos, como alguns amigos, você assistiu dali? Pensando talvez assim: Esther, falta tanta coisa. Tem que tirar tantas dúvidas. Mas nós vamos aprender a vida inteira. Mas hoje, num ato de coragem, você está aqui para nascer da água e espírito, porque justiça não é algo que Ele cobra, é algo que Ele oferece.
e selando uma decisão para a vida eterna. Será que há alguém como Esther, que por muito tempo vem estudando, frequentando a comunidade, mas foi embora como Nicodemos, porque Nicodemos aquela noite foi embora, mas não se esqueceu de Jesus. Ele ficava seguindo Jesus de longe, sabe? Para alguns é confortante seguir Jesus de longe sem tomar a decisão, mas seguir Jesus de longe não basta. Tem que seguir de perto, tem que andar ao lado dele. E hoje, Esther, você toma essa maravilhosa decisão. Os amigos e familiares estão por aqui? Cadê os amigos da Esther? Luísa, Giane, o Hélio. Sabe, Esther, quando eu fui batizado não tinha ninguém da minha família na igreja, mas hoje quase todos eles são. E eu encontrei uma família na família de Deus. A minha família está aqui, inclusive os meus cunhados e minhas irmãs. Ergue a mão aí, só para eles verem vocês. Essas lindas meninas e esses rapazes feios aí. Pessoas que eu amo muito. Mas a nossa família é o povo de Deus, porque temos um só Pai. Você faz parte da minha família. Deus te abençoe por essa decisão. Essas lágrimas representam as lágrimas de Deus por cada um de nós que decidimos por Ele. Deus seja louvado, Esther, por essa tua decisão maravilhosa. Difícil, lutada, batalhada, mas a melhor da vida. Escolher a Cristo é a melhor escolha. Eu tenho a honra de batizá-la como ministro do Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bárbara é mais um exemplo de que quanto antes aceitarmos Jesus, melhor ainda. Há alguém aqui que não tomou a decisão e precisa tomar? Tudo que o inimigo precisa é de mais um dia que você adie a decisão. A Débora cantou: se hoje você ouvir a sua voz, não adies nada mais. Agora é o momento. A Débora pode cantar para nós de novo, Débora, essa música? Há alguém aqui que não pode ir embora sem aceitar Jesus? Pastor, você está me dizendo para entrar no tanque aí, ser batizado? Não. Estou dizendo para você aceitá-lo. Só isso. Quantos aqui já foram batizados? Mesmo ergue a mão aí para eu ver. Você que foi batizado e nesse momento quer renovar a sua aliança, ergue a mão assim bem alto. Quantos aqui ainda não passaram pelas águas do batismo agora? Ergue a mão, só para eu ver onde você está. Eu posso fazer uma oração especial por vocês? Você me permite? Eu quero fazer uma oração especial por você. Na verdade, eu quero fazer uma oração especial para Deus te atormentar, te incomodar, para a melhor decisão. Só isso. Quando, pastor? Não sei. Nicodemos levou 3 anos e meio. Alguns levam 10, 20, outros uma semana, um mês, eu não sei. Só quero fazer uma oração especial, porque eu sinto que eu não posso deixar você ir embora sem fazer essa oração. Você, ergue a mão de novo aí, você que não passou pelas águas. Posso fazer uma oração por vocês? Vocês me permitem? Posso? Quero chamá-los aqui então, que depois dessa mensagem especial, vem cá, pertinho de mim. Pode vir, eu não mordo não. A última vez que eu mordi foi no colegial, eu estava apanhando, eu tive que morder a pessoa, que senão eu ia apanhar demais. Mas desde então eu me converti, eu não mordo mais. Vem cá, você que não passou ainda pela decisão. Fica aqui, isso. Débora, canta para nós, para essas pessoas em especial. Parabéns por aceitarem Jesus, porque eu sei que vocês amam Jesus. Eu sei que vocês o amam. Estou mentindo? Jesus é incrível.
ainda que como pessoa, como Deus, então, maravilhoso. Não vai embora. É mais fácil transformar alguém ruim em alguém bom do que alguém bom em alguém salvo. Não vão embora como Nicodemos, porque Deus tem um grande plano para vocês. Alguém aqui me falou: pastor, logo eu vou estar aí dentro. Que essa seja a sua decisão. Nicodemos levou 3 anos e meio para ser batizado. Quando foi buscar Jesus, Jesus estava morto. Não vá embora esta manhã sem aceitá-lo. Eu vou batizar a Bárbara e eu quero fazer uma oração especial por vocês já já. Tá bom? Me ajuda aqui, Israel. Bárbara, o teu testemunho tem nos motivado, como de outros que passaram aqui. Parabéns por sua decisão. A decisão da vida eterna. Que como uma desbravadora você vá aonde Deus mandar. Tenha um cântico novo no coração. Que você guarde e respeite a lei de Deus. Seja um servo de Deus, uma serva de Deus e amiga de todos. Que Deus te abençoe para a eternidade. Como ministro do Evangelho, eu tenho a honra de batizá-la em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos para a oração final. Eu vou dar uma bênção especial aqui para vocês, que é a bênção que todo verdadeiro filho de Israel tem que receber. Todos aqueles que o aceitam. Eu vou dar a bênção na língua original, depois vou traduzir, é conhecida. Mas eu não quero que você vá embora como Nicodemos. Parabéns pela decisão. Eu quero um dia, talvez daqui uma semana, um mês, um ano, eu não sei. Agora é você e Deus. Mas vê-lo dentro de um tanque, porque é o símbolo do Espírito Santo. Não fui eu que inventei isso. Foi Jesus. Vocês que estão assentados podem ficar em pé. Vamos para a bênção final. Senhor Deus e Pai, que todos aqueles que já passaram pelas águas e esses que estão aqui em pé, que ainda não passaram, mas não vão embora nesta manhã como Nicodemos foi aquela noite. Todos nós recebamos a Tua bênção, porque hoje nós entendemos que precisamos nascer de novo. Entendemos que é mais fácil transformar alguém bom, alguém ruim em alguém bom, do que alguém bom em alguém salvo. Mas nós queremos sair daqui salvos pela graça de Cristo. Dá a cada filho teu aqui a bênção que Araão deveria dar aos verdadeiros filhos de Israel, dizendo: Yevarecha Adonai veshiberecha, Yair Adonai panavelecha veroleka, Issa Adonai panavelecha veyasem lecha shalom. Que quer dizer que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a face sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.